Em nome de Jesus. Gente, que bom estar aqui, né, de manhã, na presença do Senhor, nesse culto maravilhoso que é o culto de Santa Ceia. E eu creio que Deus preparou essa manhã para você. Amém? Então, abra seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus ministrar e falar ao teu coração nesta manhã. Se você está com a sua Bíblia, abra a palavra do Senhor aí no livro de Mateus, no capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos apenas do capítulo 3, que é o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Aleluia. Se você puder ficar de pé no seu lugar, em reverência à palavra do Senhor, vamos fazer isto. Amém? Aleluias. Acharam? Mateus capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Pode se assentar no seu lugar, esvaziar as suas mãos e aplaudir ao Senhor bem forte, adorando a Ele. Aleluias. Glórias a Deus. Tema da mensagem: arrependimento, caminho para o reino de Deus. Amém? E desde domingo passado o apóstolo me convidou e eu já estava assim, saí daqui já pensando, né, no convite, já orando ao Senhor, já apresentando esse dia ao Senhor, colocando a minha vida diante do Senhor. E essa semana toda foi para mim refletindo. Extra, obrigado pela água, viu? Mais um cafezinho. Assim que tiver um cafezinho quente, você faz lá, depois eu tomo. Agora não. Mas amém, né? E eu estava refletindo na palavra e buscando do Senhor, do Espírito Santo, algo para estar trazendo nesta manhã para a igreja. E Deus falou muito ao meu coração, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração sobre arrependimento. E o interessante, queridos, que aqui, nesse capítulo 3, eu não vou ler todo o capítulo, mas especificamente nesses 2 versículos, nós encontramos João Batista, que veio trazendo essa mensagem, né, no deserto ali da Judeia, e a mensagem era bem simples, a mensagem era bem objetiva, de fácil entendimento, não era aquela mensagem que se prolongava muito, mas era, como diz aqui no versículo 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Irmãos, e interessante que desse capítulo, eu estava lendo, né, estudando, do capítulo 3, do capítulo 2 até o capítulo 3, isso aqui demorou mais ou menos quase 30 anos, desde da matança ali dos bebezinhos, por ordem de Herodes, né, do nascimento de Jesus. Então, quando João Batista, quando aconteceu esse fato, deu-se quase 30 anos, João Batista apareceu no deserto da Judeia, pregando sobre o arrependimento. E o interessante também na palavra, aqui em Mateus, no capítulo 7 de Mateus, a palavra do Senhor, quando eu disse aqui o arrependimento, o caminho para o céu, porque para chegarmos até o reino de Deus, para chegarmos até o reino do nosso Deus, existe um caminho a ser trilhado, existe um caminho que nós devemos percorrer, e Jesus, ele traz aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e 14, ele diz assim, olha, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.
Irmãos, aí voltando aqui para João, o que eu quero falar para vocês? Que quando João apareceu aqui também, o interessante é que nós falamos de arrependimento, e quando João apareceu trazendo a mensagem de arrependimento, João estava pregando para o povo, para os israelenses, para Israel, para o povo de Deus. E eu gosto da palavra, e observando a palavra do Senhor, tudo na Bíblia Deus tratava com seu povo primeiro. Mas por que falar de arrependimento hoje, pastor, na Santa Ceia, queridos? É porque assim como João Batista, Deus usou, levantou ele naquela época para levar o seu povo a se arrepender, e a mensagem dizendo que o reino de Deus está próximo. Queridos, há uma necessidade muito grande do povo de Deus, da igreja do Senhor, nos atuais dias, arrepender e entender que o reino de Deus está próximo. Nós temos que refletir sobre essa mensagem. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, que não são poucos, e eu comecei a enumerar uns aqui, que são mentiras, trapaça, roubo, fofoca, vingança, abusos, imoralidade sexual, e nós precisamos nos arrepender dessas coisas e nos converter. Porque quando nos arrependemos dos nossos erros, queridos, nós começamos a viver de acordo com a vontade de Deus prescrita na sua palavra. Nós começamos a viver. Às vezes, irmãos, aí olhando o texto ali que Jesus diz da porta larga, né, espaçoso ali o caminho, e que muitos vão por ela, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde nós não, assim, todo mundo quer Deus, todo mundo aceita Deus, porque Deus é bom, Ele é maravilhoso, mas como eu disse para vocês, para entrarmos no reino de Deus, existe um caminho, e esse caminho é estreito. Existe um caminho, e esse caminho, ele é bem apertado. E para nós, que estamos aqui sentados nos bancos das igrejas, não só na comunidade, mas em outras igrejas, irmãos, nós temos que observar a palavra, porque a palavra diz para nós nos arrependermos. E a palavra arrependimento, do grego, ela é metanoia. E o que é metanoia? Mudança de postura. O cristão, nós, o povo de Deus, tem que ter uma mudança de postura. Nós temos que ter um estilo de vida diferente dos outros. Por isso que João Batista, que Deus, Ele não se preocupou em levantar João Batista para falar para Roma, para a Grécia, para os outros países próximos. Não, Deus levantou João Batista para falar para o seu povo arrepender. Hoje também a mensagem é ministrada sobre arrependimento de manhã, hoje. Para a igreja do Senhor, nós temos que nos arrepender, irmãos. Nós temos que nos arrepender. Olha, existe muita mentira no nosso meio. Existe muita trapaça no nosso meio. Existe muito roubo, fofoca. O apóstolo, quinta-feira, falou sobre vingança, né? Até orou sobre isso. Existe vingança no nosso meio. Espírito de vingança que trabalha dentro do povo de Deus. Existe abuso, existe imoralidade sexual, e nós temos que nos converter, nós temos que nos arrepender, para começarmos a viver de acordo com a vontade de Deus que está na sua palavra. Hoje Deus quer reinar no seu coração, certo? Ele quer reinar no seu coração e remover todo o mal. Todo o mal, queridos.
É difícil falar assim, nossa, sair de casa de manhã para ouvir essa palavra, irmãos, mas isso é sério. Como eu falei aqui para vocês, hoje nós vivemos assim, nós queremos Deus, nós amamos Deus, mas nós amamos a nossa vida, nós amamos o mundo, nós amamos o que nós fazemos, e nós amamos assim, eu quero Deus, mas eu não abro mão da minha vida. Eu quero Deus, mas eu não abro mão daquilo que eu estou fazendo. Eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero ir para o céu, mas eu não quero largar a minha vida. Eu quero continuar caminhando no caminho largo. Amém? Mas eu quero trazer 3 coisas para vocês aqui, que são fundamentais para um arrependimento, para mim seguir o caminho para o reino de Deus. Qual o caminho para o reino de Deus? Eu falei aqui o tema da mensagem, arrependimento, caminho para o reino de Deus. Qual que é o caminho? Arrependimento. Mas quando eu me arrependo, o que acontece na minha vida? O meu coração é mudado. O meu coração é mudado, certo? E aí, eu quero ler com você rapidamente, porque o nosso tempo de manhã é curto. Abra a sua Bíblia, aí no livro de Atos, no capítulo 20. Atos capítulo 20. Eu quero ler do versículo 17 até o 21 para você. Aqui conta uma história, uma experiência, a Bíblia aqui fala da experiência que o apóstolo Paulo teve, ele compartilhando com os irmãos. Diz assim, ó, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma, proveitosa de vô-las ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O apóstolo Paulo, aqui ele compartilha a sua experiência de conversão através do arrependimento, irmãos. E aí no versículo 21, ele fala do arrependimento, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, aqui fala que embora ele tenha pregado várias mensagens para várias pessoas, entendeu? De diferentes tipos de pessoas, a mensagem que ele pregava, a mensagem que ele vivia era a mesma: afaste-se do pecado e aproxime-se de Deus pela fé. Irmãos, a mensagem, o que o apóstolo Paulo compartilhou aqui com aqueles homens que eu quero falar para você? Não importa o meio que você vive, não importa onde você está, qual que é o grupo que você participa, com que pessoas que você convive, qual que é a sua posição social, a mensagem é isso aqui, ó. Se você tem um coração mudado, o seu posicionamento tem que ser este: afastar-se do pecado e aproximar-se de Cristo pela fé. Arrependimento é isso, irmãos. Arrependimento é isso, igreja. Hoje, nós somos cristãos dentro da igreja e fora da igreja nós nos tornamos ímpios. Nós nos cercamos ali de pessoas e concordamos, compartilhamos. E como eu disse, eu não sei qual que é o meio que você convive, eu não sei com que grupo você vive, qual que é a sua posição social, o que se exige, mas o apóstolo Paulo deixou claro: olha, eu vou pregar para pessoas muito cultas, prego para pessoas muito simples, vivo no mediano ali, mas em
todo tempo ele entendeu o quê? Eu tenho que me afastar do pecado e me aproximar-se de Cristo pela fé. Aí vem aquela pergunta: aonde Deus tem te colocado? As pessoas sabem que você é um cristão? Irmãos, e são coisas que nós temos que, quando fala de coração mudado, nós temos que entender, porque o mundo hoje, o mundo é muito atual, né? O mundo a gente fica assim olhando para o mundo, e a palavra do Senhor, até eu estava refletindo sobre isso essa semana, falei, gente, as pessoas, tem hora que nós não vigiamos, a igreja de Cristo não viaja, vigia. Viaja não, né? Viaja na maionese, né? Tá viajando, né? Literalmente viajando na maionese aí. Mas não vigia. Mas porque a Bíblia fala que aquele que se torna amigo do mundo, o que a palavra diz? Constitui-se inimigo de Deus. Olha como que nós não estamos vigiando. E aí, irmãos, olhando para isso aqui, um coração mudado, irmãos, literalmente é isso. E você olha para a palavra do Senhor, olha, quem teve um encontro com Jesus, na palavra, teve a vida mudada, o coração mudado, através do arrependimento. E eu vou te falar algo aqui, eu queria que você colocasse isso no seu coração: não existe salvação sem arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Nós não podemos nos iludir, eu estou na igreja, estou ouvindo a palavra, estou salvo. Não, o caminho para o céu é arrependimento. Salvação, só existe salvação quando há arrependimento. E aí, irmãos, olha, nós não observamos as coisas, nós queremos participar das modas do mundo, nós queremos conversar como o mundo, nós queremos viver como o mundo. E a palavra do Senhor, como eu disse aqui para vocês, para me avançar, na Bíblia, o crente, aquele que se arrependia, aquele que tinha a vida transformada, a fala dele era mudada, a vestimenta dele era mudada, a postura dele era mudada. E não é porque ele falava, não, é porque as pessoas olhavam para eles e viam assim: esse é diferente. Quem lembra de Pedro ali, quando Jesus foi pego ali para ser preso, e Pedro foi correndo pelos cantinhos, e ele só escondendo, mas as pessoas olhavam para ele e falavam o quê? Você é um deles. Por que eu sou um deles? Olha, você fala como ele, você veste como ele, você anda, você se comporta como ele. Irmãos, ser cristão é ser diferente, eu falo isso sempre. Ser cristão é você se arrepender. Arrependimento, o caminho para o reino de Deus. Então a primeira coisa é isto, um coração mudado. A segunda coisa, o segundo passo aqui, qual o caminho para o reino de Deus? Ser cheio do Espírito Santo. Fala assim: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. João capítulo 16, volta aí um pouco, João 16, João 16, do versículo 8 ao versículo 11, olha o que o Senhor Jesus diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Irmãos, o caminho para o céu, o arrependimento, é ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque hoje é o Espírito Santo que produz arrependimento em nós. Hoje é o Espírito Santo que produz arrependimento em nós. Por que o arrependido, o cristão arrependido, ele precisa ser cheio do Espírito Santo? Porque o tempo todo é o Espírito Santo que vai produzir arrependimento no seu coração.
E eu quero falar uma coisa para você: arrependimento não é algo que nós vivemos uma vez só, não. Arrependimento é algo que nós vivemos o tempo todo. O tempo todo. Tem pessoas que falam assim: me arrependi quando eu aceitei Jesus. Há não sei quantos anos atrás eu arrependi da vida que eu vivi e estou tranquilo. Irmãos, arrependimento é todos os dias. É todos os dias. Todos os dias nós erramos. E aí por isso que é importante você ser cheio do Espírito Santo, você ser cheio do Espírito Santo, porque todos os dias você erra, mas todos os dias o Espírito Santo vai te levar ao arrependimento. E a preocupação nossa, e eu queria que você abrisse o seu entendimento, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que nós não estamos arrependendo de nada. Nós não estamos nos arrependendo de nada. Nós estamos vivendo a vida assim, de qualquer maneira, porque o Espírito Santo, ele produz arrependimento em nós, porque ele nos convence do pecado, ele nos chama ao arrependimento e ele nos revela o padrão de justiça de Deus, como está dizendo aqui no texto. Agora nós precisamos ficar atentos a essas coisas, ficar atentos a isso. Não é só uma vez, não, todos os dias nós temos que nos arrepender, certo? E o terceiro aqui, para mim finalizar e orar, porque nós vamos fazer uma oração nesta manhã, onde você vai refletir na sua vida, na sua situação, amém? Porque nós temos que rever sim a nossa vida. E a terceira coisa, que o caminho para o reino de Deus, que João Batista, ele pregando ali no deserto da Judéia, ele chamava o povo para voltar-se para Deus. Arrependimento é isso, querido, é você voltar-se para Deus. E esse texto aqui para mim assim é sensacional. Queria que você abrisse a sua palavra lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 2 até o 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 até o versículo 10. A palavra do Senhor diz assim, olha: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram por repercussão, teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou entre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, olha, aqui o apóstolo Paulo, ele
está falando e dando testemunho da igreja de Tessalonicenses. Por quê, irmãos? Esse povo aqui, deixa eu falar para vocês aqui, essa igreja, quando esse povo se converteu, quando esse povo se arrependeu, eles se voltaram para Deus de uma forma que é incrível. E nós, todos nós, devemos responder ao Evangelho como fizeram os Tessalonicenses. Porque quando, irmãos, nós nos arrependemos e convertemos ao Senhor, nós devemos entregar a nossa vida para Ele e permitir que Ele conduza a nossa vida. Nós devemos permitir que o Senhor nos leve, conduza, porque a igreja de Tessalonicense, eles fizeram isso, converteram, passaram a servi-lo e esperaram ansiosamente pela sua volta. A igreja de Cristo, irmãos, se arrepender, estar em Cristo, ser salvo, é você entregar sua vida para o Senhor e ter uma postura como a igreja de Tessalonicense. Essa igreja esperava todos os dias pela volta do Senhor, todos os dias. E o interessante é que hoje nós nem falamos da volta do Senhor Jesus no nosso meio. As coisas acontecem assim, olha, nós vamos sendo envolvidos com este mundo, com esse sistema, que nós esquecemos do mais importante. Quando se fala da volta do Senhor, essa igreja era vigilante, essa igreja, ela se dedicava ao Senhor. Devemos estar preparados para a volta de Jesus, queridos, porque não sabemos quando Ele voltará. Eu não sei, alguém sabe quando que Jesus vai voltar? Eu não sei, nós não sabemos, mas o que esta igreja fez e o que nós precisamos fazer é esperar ansiosamente, é entender que o arrependimento é o caminho para o céu. Por isso que Jesus disse lá na sua palavra, que o caminho é largo e são muitos que entrarão por este caminho, mas apertada e estreita é a porta, e são poucos os que passarão por elas. Irmãos, e eu quero fazer parte dos poucos, porque eu tenho falado com Deus, eu não quero ser pastor de multidão, eu quero ser pastor de salvos. Nós não temos que se preocupar com quantidade de pessoas dentro da igreja, nós temos que nos preocupar com pessoas salvas, arrependidas, que querem viver para o Senhor. A mensagem hoje, queridos, é esta: se você está desatento ao reino de Deus, volte-se para o Senhor, mude o seu coração, se encha do Espírito Santo de Deus. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Esta é a mensagem. Não se distraiam com este mundo, não fica distraído com as coisas que estão acontecendo. Se arrependam. O povo de Deus é diferente, eu não vou me cansar de falar isto. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus é diferente, você é diferente. Nós estávamos falando, eu e o apóstolo, brincando de postura, né? Da gente vir para a igreja, a gente esquece até isso, abandonamos, né? Os termos, abandonamos. Não estou falando isso aqui é sinal de arrependimento, não, irmãos. Mas até isto, a gente relaxa, a gente vem para a igreja de qualquer forma. E se nós não tomarmos cuidado, isso vira uma bagunça. Vira uma bagunça. E nós temos que tomar, não estou aqui doutrinando a igreja, não, mas nós temos que tomar um cuidado. Nós temos que mudar a nossa mente. Arrependimento é mudança de postura. Os discípulos todos foram mudados. Pedro, um homem agressivo, foi mudado. Ali tinha ladrão, ali tinha, sei lá, gente de todo tipo. Foram mudados porque se arrependeram. João Batista estava ali preparando o caminho para o Senhor. E a mensagem, queridos,
mesmo que isso aconteceu há 2000 anos atrás, 2020 ou mais, o que é a mensagem? Ela é viva até hoje. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, amém? Fique de pé no seu lugar.